Olá, eu sou de Felipe e você está em mais um Criando um Tema. O tema que a gente vai criar hoje é um tema que eu já falei anteriormente, a antropologia e suas reflexões, partindo da ideia de que nós vamos continuar aqui de um outro ponto de reflexão. Partindo da ideia de que antropologia é o estudo do homem, certo? Mas a gente vai usar a antropologia bíblica, que está dentro da teologia, tendo como base a Bíblia, porque a Bíblia nos ensina o ponto da criação. O homem ele é criado dentro do contexto bíblico de uma forma muito especial, porque tudo é criado com palavra apenas, haja, haja. Mas quando vai criar o homem, ele dá ênfase. Façamos o homem nossa imagem e semelhança. Entendendo que Deus criou céus e terra. Criar, fazer e formar assumem posturas diferentes aí. Criar, ele criou tudo. Fez também. Criou e fez. Desenhou, passou para a realidade. Mas o interessante é que formar, a gente vai entrar lá, é quando dá sentido. Deu forma a algo. Deu sentido para algo. Deu uma razão. Partindo pela ideia de que Deus fez o homem do pó da terra. Percebam que a condição de pó da terra aqui não está dizendo que Deus fez um bonequinho porque Deus não tem mão. A ideia é que Deus tira elementos do pó da terra. Você tem fósforo, cálcio e ferro. E comprovadamente vem da terra. Deus usou elementos químicos para criar, fazer e formar o homem. O fato não está em precisar usar antropomorfismo para dizer que Deus criou o homem, fez um bonequinho e soprou nele, não. Deus ele age com palavra. O lance está na ênfase que Deus dá para a criação do homem. Deus então chama a existência, começa a tirar da terra, começando com elementos como nêutron, fóton, elétron, e vai dando forma, vai tirando elementos e vai formando um ser. Quando ele forma um ser, é importante você entender que está dizendo que esse ser veio aqui da terra. Esse ser é um ser da terra. A terra pertence e o homem foi feito para tomar conta desta terra. Então é interessante você entender, a termos de futuro, que o homem não vai sair deste planeta, porque o homem foi feito para este planeta. Este planeta é para o homem. E é interessante você entender que você é todo adaptado aqui e tem ligação com essa terra, certo? Pois bem, é interessante você também entender uma coisa. Ao mesmo tempo que você é um ser daqui, feito aqui, Deus soprou no seu nariz o fôlego da vida. Nos dá toda a ideia de entendimento dentro de uma tricotomia bíblica. O que é isso? Corpo, alma e espírito. Nós temos um corpo material, uma alma que é nós imaterial, e temos um espírito que nos conecta a Deus. Então nós somos daqui, mas também pertencemos a um mundo espiritual que é o outro mundo. Entende? É muito profundo esta condição humana, a gente poder falar, porque somos seres de dupla natureza. E no final, é você que decide qual natureza vai dominar. Porque a Bíblia fala de um homem carnal, do homem espiritual, do Adão carnal, e o nome Adão vem de Adam, vem de barro, vem de humanidade, e ele representava, mas também a Bíblia fala, Paulo fala de um Adão espiritual, que é Jesus Cristo. Porque o homem até então perdeu a sua natureza. A natureza que ele tinha no Éden, de perfeição, de comunhão com Deus, ela foi abalada pelo pecado. E Jesus, como segundo Adão, ele vem para restaurar. É importante você também enfocar uma coisa. Esquece um pouco o antropomorfismo que quer facilitar as coisas para você, mas te torna uma criança. Deus não precisa de mão. Deus não precisa de pé. Antropomorfismo é da forma humana. É quando a Bíblia diz que Deus tocou, que Deus olhou, quando Deus não tem olho, Deus não tem mão. Mas é uma forma de facilitar para você entender. Mas você precisa entender que Deus não precisa de mão. Deus tem meio mais complexo. Deus é um ser poderosíssimo, é um ser profundo, que não precisa de mão nem de pé. Porque se você botar mão e pé em Deus, está limitando Deus. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. E nos criou. Querendo ou não, a gente pensa que tem hinos que estão exaltando o homem, mas não. O homem é um ser complexo. É o ser mais complexo que Deus criou. E a glória é para Deus pelo que ele fez.
Eu queria que você entendesse muito o que eu estou dizendo. Deus do barro tira um ser que é você, composto de elementos que estão no barro. Glória a Deus pela sua obra tão perfeita. Eu queria que você glorificasse ao nome do seu Criador quando você olha para você e entendesse que nós precisamos voltar ao controle do Criador. O Criador tem o melhor para nós. Não é esse papo de livre-arbítrio, não. Livre-arbítrio está dizendo que a gente é senhor do nosso destino. Eu não sou senhor do meu destino, eu não sei o melhor para mim. Mas o Criador tem o melhor para mim, porque Ele não te criou, não te formou e não fez o ser humano para ficar andando, perambulando por aí, não. Ele te fez com um propósito. Quando Ele diz que te formou com um propósito. Há uma razão para a sua existência. Há um propósito para a sua vida. É importante você enfocar que o nosso Pai primeiro caiu e nos levou todos juntos. Mas o Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, a imagem de Deus na terra, veio restaurar a obra caída. Pense nisso, Deus te abençoe, dá um like, comenta no vídeo, se inscreve no canal e dá uma força para mim. Muito obrigado, fique com Deus, ótimo final de semana.